Olá, muito bom dia. O Ponto de Vista, que está em novo horário, tem como tema no programa de hoje um problema que não escolhe idade, sexo, cor ou classe social. Isso mesmo. Vamos falar sobre sífilis, uma infecção transmitida pela bactéria Treponema pallidum e que ocorre durante a relação sexual e também de mãe para filho durante a gravidez. A sífilis está causando preocupação aos especialistas. Em Pernambuco, nos últimos 5 anos, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, foram registrados 5.545 novos casos da doença. E a maioria em pacientes com idade entre 20 e 29 anos. Só no ano passado foram 2.565 casos. Entre os municípios que concentram 80% da carga de doença para sífilis adquirida, Jaboatão dos Guararapes, da região metropolitana do Recife, apresentou 649 casos, cerca de 25,3% dos casos, em 2016. Jaboatão está na frente da capital pernambucana, Recife, que registrou no ano passado um total de 224 casos de sífilis. Sífilis é uma doença silenciosa e não é olhando para a pessoa que você sabe que ela tem ou não essa doença. E muitas vezes quem tem nem percebe. Para explicar sobre as consequências dessa doença que tem cura e os cuidados que todos devem tomar, nós recebemos no programa de hoje o oftalmologista Denísio Dantas e a enfermeira do grupo Gestos. Gestos é o grupo de soropositividade, comunicação e gênero, Roberta Correia. Como prevenir? Quais os sintomas? Quais as consequências? E, por fim, o tratamento. Muito bom dia e sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. Olha, por quê? O que tem acontecido? Qual justificativa se dá ou pode se dar a esse elevado número de casos de sífilis? Eu acho que está se pecando na questão da prevenção. Eu acho que falta campanhas informativas sobre a questão da doença, né? E as formas de prevenção. Eu acho que falta, o principal motivo, eu acho que é a falta de campanhas informativas. Eu acho que falta as pessoas passarem esse conhecimento adiante. Eu acho que falta, já que a gente vê que o Estado ele é sazonal, ele depende de quem está na gestão, né, priorizar uma determinada política pública ou uma ou outra. Né? A gente viu o período que teve mais AIDS, o período que teve mais a Zika, e a gente vê a sífilis voltar, como foi há algum tempo a tuberculose. Né? Essas doenças ficam indo e voltando, e todas elas precisam de campanha e precisam de ações de base. Né? E essas ações não são mantidas, elas são sazonais. E também tem, além disso, tem a população que precisa estar sempre informada. Na própria escola, né? Você falar disso, você ter talvez no currículo alguma forma de prevenção, né? Isso ser alguma coisa que a gente conseguisse manter passando de geração em geração. Né? Porque a gente sabe, a sífilis é uma doença milenar, né? Muito antiga e que assusta. Ela nunca foi totalmente erradicada. Os números, né, eram pequenos, mas de repente ocorreu esse boom aí. O ano passado, quase 3.000 casos. A gravidade dessa doença. Deixa eu só fazer eu encontrei um dado outro dia que eu fiquei tentando confirmar, né? Que Cuba teria erradicado a sífilis, né? E aí eu fiquei pensando nessa coisa que eu sempre reflito sobre a responsabilidade nossa, como cidadão, e do Estado, né? Você vê um Estado que prioriza mais educação e saúde, e economicamente é mais fraco, mas não é que eles erradicaram, é que eles conseguiram chegar num nível de manter o controle. De manter sob controle, né? E outros países que são mais fortes, como o nosso, por exemplo, chegamos à 6ª economia do mundo, estamos aí com um surto, né? Então, imagine os países, esses números, né, são mundiais. Na realidade, a gente está vendo um crescimento da sífilis mundial. Então, quando você tem ações de saúde que são continuadas, você teria uma menor prevalência da doença, né? Você teria uma menor, dentre todas as doenças. Então, me mantendo na pergunta, a gravidade dela, ela atinge desde o bebê aos 90 anos. Que agora a gente tem
Perspectiva de vida, né? Não, e as medicações que aumentaram a sexualidade, né? Quer dizer, a possibilidade do homem ir aos 90 anos. manter uma relação sexual. E com isso aumenta, porque a sífilis, ela é transmitida pela relação sexual. Se a mulher contraiu, ela engravidou, ela vai passar, poderá com certeza passar para o seu filho. Mas ela é contraída com a relação sexual. Com a relação sexual. Isso que eu estava refletindo ali, pensando que a zika aumentou porque o mosquito, né, pica a pessoa. Mas na sífilis as pessoas se picam, né? Exato. Então ela poderia, se a gente estivesse usando camisinha, como preconizava-se depois do aparecimento da AIDS, a gente estaria com um número de casos bem menor. As pessoas deram uma relaxada em relação a esse cuidado com os parceiros, o uso de camisinha. Isso eu vejo na minha prática diariamente lá na Gestos, quando eu atendo, porque o meu público lá na Gestos é adolescentes e jovens, trabalhando principalmente a prevenção, questão da prevenção, né? E que o que eu observo é a falta de medo de adoecer, assim, de pegar uma doença, por exemplo. Assim, o não usar a camisinha. Porque eu acho que dentre todas as ISTs, a mais dramática é o HIV. E eu acho que essa geração muito mais com HIV. E esquece das outras doenças. Isso, exatamente. Que são tão graves quanto. Pois é, se não tratadas, pode levar a inúmeras, né, consequências gravíssimas, uma cegueira, uma demência, morte até, se não tratada, não é isso, doutor? Não, a gente tem, a sífilis a gente teria, no caso da visão, você teria o acometimento de qualquer das camadas da visão, desde a córnea, a retina, o vítreo, a coroide, o nervo óptico, tudo pode ser atingido. E até a transmissão congênita, né, que é gravíssima, né, porque atinge, no caso, do ponto de vista sistêmico, né, o feto ele vai ser mais acometido, né, do ponto de vista cerebral, ósseo, né, da constituição, do desenvolvimento dele, né? Então, é de uma gravidade realmente muito grande. A sífilis ela tem vários estágios. Em no segundo estágio, quando já está, né, a bactéria já está instalada na pessoa, por exemplo, ela pode chegar quando ela pode atingir a visão. Você tem um estágio inicial em que você tem o cancro, né, as feridinhas, né? As feridas, né, que geralmente no órgão sexual, geralmente no homem ou na mulher ou nos parceiros de todos os sexos, né. Você tem a feridinha, né, que ela vai... Não é feridinha não, às vezes pode ser uma feridona, né, 4, 5 milímetros. E aí ele penetra ali na pele, né, geralmente na mucosa, né, em mucosa que tem alguma lesão, né, e vai se disseminar pelo corpo, vai passar um período, aquela lesão vai dar uma melhorada, mas ela fica a úlcerazinha lá por um tempo, e aí você deixa para lá e ela vai para o corpo. E aí ela pode ir para qualquer órgão, e o olho é um dos que é mais prejudicado, né? Não diria mais prejudicado, mas ele é um dos órgãos que quando afetado, né, a gente prefere perder um membro. O medo que você tem de perder um membro é muito menor do que perder um olho, né? No adulto, você tem qualquer dessas lesões, né? Você pode ter desde uma vermelhidão localizada, né, no canto do olho, aquela vermelhidão passa 10, 15, 20 dias e você fica sem saber por quê, porque às vezes não tem nem secreção, né? É só um nódulozinho que fica ali arranhando. E aí, o que é isso? Né? Você pode até achar que você bateu, ou então, ou confundir com um terçol, alguma coisa assim. Ou então, que para as mulheres, maquiagem irritou, e na realidade não é isso. E aí você pode ter desde isso, né, que é uma esclerite nodular, existe, como também uma retinite, uma neurite, quadros que vão realmente, esses vão baixar a visão, né? Você pode ter uma baixa de visão súbita, né, pela inflamação, e aí se ela pegar uma área como uma mácula, ela vai deixar a visão baixa imediatamente, né? E se for a mácula, é definitivo. E aí o melhor caminho é a prevenção.
É a prevenção. Quando você fala lá na Gestos que tem um trabalho, né, voltado para jovens, para poder esclarecer, não só em relação à sífilis, mas às outras doenças sexualmente transmissíveis, as pessoas com quem a ONG trabalha, elas têm medo, elas não usam camisinha, falta informação, o que ocorre? Olha, eu percebo no público que eu atendo, como eu disse antes, adolescentes e jovens, é que há muita desinformação. Por exemplo, usa a camisinha, acha que para pegar o HIV ou outra IST qualquer, ou engravidar, o coito interrompido, por exemplo, resolve. E não resolve, né? Tem ainda essa Eles lenda. acreditam isso? O famoso não gozou dentro, como eles dizem, não, entendeu? O coito interrompido, literalmente. E acreditam que está se protegendo, que é um grande engano, né? Engraçado que são mitos, né? Porque assim, na minha época, né, não existia, né? Eu sou tão velho assim. Mas... A AIDS ainda não existia, né? E aí... Ou não se falava tanto, né? Não se tinha assim tantos casos. Mas porque a gente tinha iniciação sexual muito cedo. 13, 14 anos a gente já ia, né? Homem normalmente, né? Eram encaminhados para a função. Encaminhados para a função, exatamente. Então imagine que todo mundo tinha medo. Todo mundo tinha medo de sífilis, todo mundo tinha medo de gonorreia, né? Que é outra coisa que está voltando também. Pois e com resistência, né? Agora, não se falava em hepatite C, hepatite B, não se falava, né? Ninguém tinha conhecimento e a gente vê hoje casos, né, gravíssimos, tantos transplantes. A gente só vê se falar, né? Eu tenho uma preocupação na minha prática, né, de fazer esse trabalho de formiguinha, né? Eu acho interessante seu programa ter trazido uma pauta dessa, que é uma pauta mais de saúde pública, né, para a gente poder falar e de forma massificada, né? Exato. Apresentar, atingir mesmo, atingir mais gente, porque eu estou lá dentro do consultório, né, pregando, por exemplo, teste do olhinho, né? Olha, hoje existe uma certa lenda, né, de que teste do olhinho deve ser feito por oftalmologista pediátrico. Ok, melhor que seja oftalmologista pediátrico. Só que os consultórios de oftalmologista pediátrico não dão conta. Então, a pessoa pode ir para um oftalmologista geral, que ele tem o conhecimento. O teste do olhinho é uma coisa simples, tá certo? É uma avaliação para evitar, para dar uma avaliada, uma peneira, fazer uma peneira na sociedade, né? Das crianças que nascem. Se ela tem catarata, se tem um tumor, que é um retinoblastoma, que a sífilis também pode se associar, pode estimular. Se tem persistência de vítreo hiperplásico, que é uma coisa difícil de explicar, né? E se tem outras doenças, né? Se abrir o ponto lacrimal, coisas simples. Se tem desvio ocular, se tem alguma causa de cegueira, para a gente evitar que um ser humano nasça e passe a vida toda cego. A gente puder evitar ali. Consegue. Então, a gente faz um trabalho de formiguinha, que é esse trabalho que eu acho que você faz, super importante, de estar ali educando. Olha, traz a criança para fazer o teste do olhinho. Pode fazer o teste do olhinho com qualquer oftalmologista, desde que ele aceite fazer. E aí, qualquer coisa aparecendo, você leva para um oftalmologista pediátrico. A sífilis, é importante a gente passar essa possibilidade de prevenção, que a gente não sabe, né, com o seu parceiro, com quem ele está se relacionando também. Ou com quem ele esteve se relacionando. Isso. Né? É muito importante. Olha só, uma pessoa pode conviver com a sífilis por muito tempo sem que haja uma desconfiança da doença. Como muitos brasileiros buscam o médico apenas quando há manifestação de sintomas, esta e outras doenças podem nem ser descobertas no seu respectivo estágio inicial, ou seja, a pessoa descobrir muito tempo depois. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. No programa de hoje estamos recebendo o oftalmologista Denísio Dantas e a enfermeira do grupo Gestos, Soropositividade, Comunicação e Gênero, Roberta Correia. Em pauta, sífilis, é hora de prevenir. A gente falava o seguinte, que na realidade é a falta de informação das pessoas, né, que tem
que tem levado o descuido, as pessoas relaxaram com tantos parceiros ou troca de parceiros para justificar tanto aumento dessa doença? Eu acho que a falta da prevenção é o principal, é a causa, né, desses índices tão altos, tanto na sífilis como nas hepatites, HIV, enfim, uma infinidade de outras doenças sexualmente transmissíveis. Né? Eu acho que está acontecendo esse descuido, diferentemente do que a gente assistiu nos anos 80, início dos anos 80, com a questão da AIDS, se usava camisinha, se tinha essa preocupação, porque a gente via a AIDS, a cara da AIDS, né? Eu acho que esse cenário mudou com o aparecimento de novas medicações, novas tecnologias para o tratamento, e não apavora mais, as pessoas não veem mais a cara da AIDS. Então, eu acho, isso é a minha opinião, que como a AIDS está assim... Todo mundo se preocupava mais com a AIDS, achava que a AIDS era a a pior doença e esquecia das outras. Exatamente. E como a cara da AIDS não está se vendo mais como... Viu Cazuza, viu aqueles nossos ídolos de Hollywood morrerem de AIDS. E a gente via a cara, hoje em dia não se vê mais, né? E eu acho que isso inibe as pessoas, assim. Inibe, que eu quero dizer, não é nem inibe, faz com que elas se descuidem do uso do preservativo. A impressão que eu tenho é que o adolescente, bom, eu fui adolescente, né? E a gente é muito destemido, né? Não tem medo, acha que não morre. Mas agora me diga uma coisa, do adolescente. O que usar? Como você se prevenir? É só o uso da camisinha? Quer dizer, se você vai manter relação sexual com uma pessoa que você não conheceu, começou a manter um relacionamento amoroso e de repente, chegou até esse momento de vocês transarem, ter uma relação sexual, é usar camisinha. E se testar também. Eu acho que tão importante quanto o uso da camisinha quem tem vida sexual ativa tem que se testar. Uma vez testada, negativo para HIV, para sífilis, para outras ISTs, aí os casais eu acho que podem se ajustar, desde que exista... Quando a Roberta fala em testar, é procurar um médico e fazer o exame. Fazer a sorologia. Pensar assim, olha, a gente vai transar, vai. Então você vai fazer seu teste, pergunta, está tudo negativo. É negativo para sífilis, HIV, hepatite B e C, né? Isso, exato. HPV, é negativo, aí a gente vai transar. Pode fazer os pactos, né? Se você é soro positivo, por exemplo, bom, vamos usar camisinha, né? Porque tem muitas pessoas que não gostam de usar a camisinha. Então, para não usar a camisinha, você tem que se garantir que a sua saúde está em dia. Exatamente. Você tem que confiar muito na outra pessoa, né? E, além disso, não é só a sua saúde, é a outra pessoa. Porque tem gente que a gente sabe que é promíscuo, ou promíscua. Então, você está se arriscando a sua própria vida quando você está ali naquele ato com aquela pessoa. Então, a camisinha é o mínimo, né? Tudo bem, pode ser uma aventura de uma noite. Não vai rolar hoje. Você vai fazer os testes, outro dia a gente se encontra. Exatamente. Então, pelo menos usa a camisinha. Né? Aí tem que, além dessa questão da testagem, desses cuidados todos que a gente falou, tem também ferramentas que muita gente desconhece. Isso eu percebo quando eu vou dar palestras nas faculdades, nas escolas, enfim, para esse público adolescente e jovem, que as pessoas não conhecem a PEP, por exemplo, que é a profilaxia pós-exposição ao vírus do HIV. Vocês sabem como funciona a PEP? Vamos explicar. Tá vendo? Olha aí. É muito importante. É o seguinte, exato, que muita gente não sabe. Isso não é divulgado, eu não entendo por quê, que deveria ser... Talvez para não encorajar as pessoas a se expor. Porque imagine que elas se exponham, né? E depois vire a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte. Para a gravidez, que meio que ficou assim. Exato. As meninas se confiavam na pílula do dia seguinte, vamos lá, na contracepção de emergência, na verdade. Exato. Né? Mas a PEP é o seguinte, a pessoa que tiver uma relação de risco, né? Uma relação desprotegida, seja estourou a camisinha, um caso de violência sexual, ou enfim, tá doidão na noite, fez besteira no outro dia, ai meu Deus, transei sem camisinha. Vai no serviço público, nos hospitais de referência, tipo Correia Picanço, Oswaldo Cruz, Lessa de Andrade, e passam pela triagem, o médico atende e prescreve o tratamento.
Antes disso, faz uma bateria de exames, faz a testagem para HIV, porque se for negativo, tem indicação de iniciar a PEP. Se for positivo, o encaminhamento já é outro, já é para referência, é para começar os antirretrovirais e consulta com o infectologista, etc. E o mais importante de tudo isso é que é de graça, né? De graça, de graça, de de graça. graça. Você não tem plano de saúde, não precisa pagar, é de graça. Só tem de graça. Tem que ter o dinheiro do mundo, não tem onde comprar. Tem que ir num serviço. Um serviço público. Um serviço público de referência e solicitar. O médico prescreve. São 28 dias, toma um comprimido por dia durante 28 dias. E no final desses 28 dias, retorna ao hospital, onde vai fazer outros testes e recebe alta, digamos assim. Recebe alta. Mas se não quiser passar por tudo isso, tem que se prevenir. Agora, me diga uma coisa, eu reforço a questão da oftalmologia da visão, porque ela é super importante. Assim como qualquer órgão do nosso corpo é importante. Mas se você perder a visão e a sífilis, se ela não for cuidada, se você não se preveniu, se você não procurar um médico para fazer todos esses exames, porque se acusa no exame, olha, que você está com sífilis, né? Se não houver tratamento, se você não levar a sério, você pode perder a visão. Pode. É de suma importância que a gente procure, né? Dê uma avaliada, tá? Avalie. Primeiramente, observe qualquer perda de visão, qualquer alteração de visão, visite um oftalmologista para você ver se tem algum quadro inflamatório, né, que possa estar causando isso. O tratamento, no caso da sífilis, é super simples, né? O ideal, né, é a proteção, a prevenção, daí o objetivo máximo do programa, eu acho. Mas a visão, realmente, ela pode ser acometida de forma irreversível. Você pode ficar cego de forma irreversível. Ou seja, não tem cirurgia, não tem tratamento, não vai ter dinheiro no mundo que vai consertar e a pessoa perde a visão. É aleatório. Você pode ter, né, pode perder totalmente, e pode ser um quadro que não atinja a visão. Né? Atinge outros órgãos. Outros órgãos. E a visão pode ser, órgãos, né? Vai depender também. A sífilis é uma doença meio que não se limita à classe social, né? Ela é uma coisa que, bom, quem é sexualmente ativo está exposto a ela, e a gente tem que ter uma preocupação. Qualquer um, não tem homem, não tem mulher, a classe social, ou a cor, ou a raça, não existe. Não. Eu acho que uma coisa que a gente deve observar, que é o que eu oriento muito aos jovens e adolescentes que eu atendo nas gestos, se conhecer o próprio corpo. E qualquer alteração, porque é muito comum, eu percebo isso nos jovens lá que chegaram com sorologia positiva para HIV e sífilis, que a fase primária passa muito desapercebida muito facilmente. Porque às vezes aquele cancrozinho, aquela pústulazinha é bem pequena, tem uma durabilidade de geralmente duas semanas no máximo, desaparece sem tratamento e a pessoa acha que não tem nada. Então eu acho que tem que alertar que no momento que você perceber que tem qualquer ferimento desse tipo, mesmo que vá embora, procure fazer a sorologia para sífilis, o teste, né? Isso era importante, porque eu estava examinando assim, os sintomas, porque, eu não fui lá fazer os exames, mas você se conhecendo o seu corpo, você percebendo essas manchinhas, essas feridinhas que possam surgir. Exatamente. Você teve uma relação sexual, apareceu uma ferida, por que apareceu? Porque seu órgão sexual geralmente está escondido, né? Você não bateu em nada. Está protegido. A única coisa que você bateu... Você sabe, então por algum motivo aquilo apareceu ali. Então vai fazer um exame ou vai testar. Embora, mesmo que suma, bom. E é importante frisar que os testes, tanto para HIV, quanto para sífilis e quanto para hepatite, são disponibilizados gratuitamente nos CTAs, são Centros de Testagem e Aconselhamento, que é gratuito. Esses centros funcionam aonde? Em Recife, a referência é ali no Gouveia de Barros. Em Olinda, é Barros Barreto, se não me engano, se não me falha a memória. Ou seja, são esses centros de saúde. Esses centros de testagem e aconselhamento, que faz todos esses testes. Gratuitamente, com meia hora sai o resultado, já faz o pacotinho completo. Faz a hepatite, sífilis e HIV. Em 30 minutos sai o resultado. A preocupação também é o seguinte, que ao passo que a gente vê assim, números tão altos, né, com tantos casos de sífilis,
nunca está sozinho, porque assim, quem contraiu sífilis, há o risco, eu não digo a própria pessoa, mas se existe um alto número de sífilis, pode existir um alto número de outras doenças sexualmente transmissíveis. Que é aquilo que a gente estava falando, o grande aumento das novas infecções de HIV, principalmente entre a faixa etária dos 15 aos 24 anos, que houve um aumento considerável. Assim está... É a fase, são os jovens, são os adolescentes, os jovens que estão se descobrindo e se descobrindo de uma maneira assim, com pouca informação, sem estar preocupado com o que pode acontecer com eles. É o que eu percebo. E outra coisa interessante que eu percebo nos jovens que eu atendo lá na Gestos, os que são encaminhados pelo SAIS ou diversos serviços com sorologia positiva para HIV, eles têm a sorologia positiva para HIV e para sífilis. É bem comum, assim, tipo 80%, 90% dos que chegaram até mim tinham descobertos o HIV e tinha sífilis associada. O endereço da Gestos para quem quiser mais informação? Rua dos Médicis, número 68, na Boa Vista. O horário de funcionamento? Das 8 às 17. Tá, o conselho para quem quiser, olha, eu posso estar com sífilis, tem surgido algumas coisinhas do meu corpo, preocupada com a visão. Bom... Procurar um centro oftalmológico? Procurar um centro oftalmológico para avaliação. Tá? Eu estou disponível na Avenida Rui Barbosa 735, 3423-1815, ali em frente ao Colégio Agnes, nas Graças, tá? Oftalmolaser. E tem as outras clínicas na cidade, vários colegas disponíveis. Vale a pena procurar. Olha, eu agradeço a participação de vocês, o Ponto de Vista está terminando. No próximo sábado a gente vai estar de volta às 11h30 da manhã. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunap.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Um ótimo sábado, né? Uma excelente tarde, uma excelente noite, um domingo maravilhoso e a gente se encontra na semana que vem. Até lá!